Bom dia, meninos e meninas do sexto ano. Hoje, na nossa aula de História, vamos observar alguns pontos importantes do livro, onde vocês irão marcar com lápis, ou seja, sublinhar. Vou explicar a atividade. Quem não tem livro na nossa aula, vou colocar o espelho, ou seja, vai aparecer para você as páginas, a atividade, o texto, que os colegas também estarão acompanhando com o livro, então não é desculpa. Quem não está enviando atividade, tenha cuidado, toda a aula estou falando a mesma coisa para vocês. As atividades valem nota, valem pontuação. Cuidado para não ficar prejudicado, deixar acumular e não conseguir fazer tudo. Professor, eu não sei onde enviar as atividades, eu não sei como fazer. Então, vai lá na agenda online, tem o vídeo mostrando como você faz essas postagens. Fiquem atentos a isso. Não é mais desculpa uma época dessa, tá bom? Então, para começar, vamos com a nossa chamada. Respondam, meu povo, que tem gente que não responde e fica com falta. Então, vamos lá. Adley. Presente. Amanda. André Vitor. Beatriz Franco. Bruna Almeida. Emanuel. Presente. Gabriel Sá. Júlia Muniz. Presente. Lia Bárbara. Presente. Lia Maia. Lia Maia. Vou colocar aqui. Manuela. Presente. Maria Júlia. Presente. Matheus Ricardo. Matheus Gadelha. Pedro Augusto. Pedro Augustus. Tá falando? Pedro Lucas. Presente. Ravi. Presente. Yasmin Costa. Yasmin Moreira. Presente. André Ribeiro. Vamos lá para o livro. Pegue lápis para vocês irem marcando os pontos importantes para a gente concluir a questão da chegada dos homens à América. Bora lá, vou colocar aqui para vocês. Vamos acompanhar. Lembrando que é a continuação do que a gente já vem estudando sobre o processo de exploração, mas recapitulando como foi que a América começou a ser povoada dentro da nossa história. Através dos Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, nômades dentro do continente africano, depois se deslocando para a Europa e Ásia, e dali se deslocando para o continente americano, dando início assim à formação do povoamento da América. Nós temos aqui Lagoa Santa. Bora lá. Tia, qual é a página? Página 68 e 69. Pronto? Pronto. Vamos lá. O estudo de esqueletos humanos do Brasil pré-histórico teve início no século XIX, com escavações nas grutas de Lagoa Santa, localizado no estado de Minas Gerais. Lá foram encontrados ossos de animais já extintos, pontas de lanças e machados, além da ossada de 30 humanos. Vou parar aqui. Vocês lembram que na nossa aula passada, eu pedi para vocês abrirem o livro na página 64 e 65, onde analisamos espécies de animais,
onde analisamos a imagem mostrando o tipo de vegetação. Vocês lembram? E aí? Sim, eu lembro. Pronto. Hoje é a continuação daquela aula. Então, quando a gente fala de Lagoa Santa, é o território no estado de Minas Gerais, é uma parte da terra onde lá foram encontrados, coisas que a gente já viu na aula anterior. Foram encontrados ossos de animais já extintos, pontas de lanças e machados e ossada de 30 humanos. Então, eles conseguiram comprovar que lá naquela era já existiam animais de grande porte que não existem mais hoje e que também já existiam espécies humanas. E que dessas espécies humanas, a gente tem que relembrar lá dos homídeos que estudamos, o deslocamento deles que eu já mencionei para vocês, vindo dos australopitecos até os Homo sapiens sapiens, modificação do corpo, perdendo pelos e mudando o que a fisionomia, chegando à fisionomia que nós temos hoje. Segundo parágrafo. No século XX, novas escavações levaram à descoberta de um crânio feminino de aproximadamente 11.500 anos atrás. Ao examiná-los, na década de 1990, ou seja, foi lá na década de 90, o pesquisador Walter Neves nomeou o crânio de Luzia. A reconstituição científica do rosto de Luzia revelou traços parecidos com os dos atuais africanos e aborígenas, que são índios, australianos, distinto dos traços dos povos de origem mongoloide, ou seja, origens diferentes. Então, esse segundo parágrafo entra assuntos que a gente já estudou. Os homídeos se deslocando dentro do território, saindo da África com destino à Europa, saindo da África com destino à Ásia. Quando chega na Europa, chega na Ásia, o que é que eles fazem? Vão com destino à América e vão com destino à Oceania. Assim, a população foi sofrendo o quê? Modificações. Terceiro parágrafo. Com base nesses estudos, alguns pesquisadores concluíram que deve ter havido duas levas migratórias diferentes da Ásia em direção à América, ambos pelo Estreito de Bering. A gente já viu também isso aqui, lembram que a gente analisou o mapa? Eu mostrei um mapa para vocês. Prestem atenção. Uma mais antiga e outra mais recente. O que isso significa, professor? Que a gente viu quando analisou lá o mapa, que quando eles chegaram na Europa e quando eles chegaram na Ásia, eles passaram a ter ali moradia fixa, ficaram ali por um bom tempo. Chegou um momento que eles precisavam em busca de alimento. Então, o que foi que quem estava na Europa fez? Foi para a América. Outro tempo depois, quem estava na Ásia foi para a América. Então, eles foram para territórios diferentes do continente americano, povoando, sim, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Desses 3 parágrafos, o que vocês vão marcar? Passar um traço. Vamos lá. Lá no primeiro parágrafo, marquem aí. Grutas da Lagoa Santa, segunda linha. Escavações nas grutas de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Segunda linha do primeiro parágrafo. Escavações nas grutas de Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde lá foram encontrados ossos de animais já extintos, pontas de lanças e machados e ossadas de 30 humanos. Vamos lá. Analisando aqui a imagem, mais uma vez, o pesquisador Walter Neves, ele examina o crânio de Luzia. Ele tem na mão, o crânio que foi encontrado nas escavações feitas lá no sítio em Minas Gerais, onde foram encontrados ossos de 30 humanos, foram encontrados lanças, machados,
foram encontrados espécies de animais que já estão extintos, isso na década de 90. Quando chegou em 2015, o pesquisador conseguiu, com as suas fontes, com o que ele vinha analisando, conseguiu chegar a um dado concreto sobre a fisionomia relacionada àquele crânio encontrado. Aí a pergunta que eu fiz para vocês, analisando o rosto de Luzia, tem características de qual continente? África. Por isso que a evolução do ser humano tem como regra, tem como definição a África como berço da humanidade, que foi dali que deu início o surgimento da nossa espécie. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Bora lá, continuando. São Raimundo de Nonato, na década de 1970, a escavação no sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada, no município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Olha só, vimos anteriormente Minas Gerais, em Lagoa Santa. Vimos em aulas anteriores, vocês lembram qual foi que a gente viu em aulas anteriores? E aí? O sítio arqueológico de quê que a gente já estudou em aulas anteriores? Clóvis. De Clóvis. Olha os locais que a gente já encontrou espécies retratando a nossa antiguidade, nosso processo de homídeos. Sítio arqueológico de Clóvis, sítio de Lagoa Santa e agora o sítio de Boqueirão da Pedra Furada. Piauí, Minas Gerais, olha só locais diferentes dentro do nosso território. O que foi que eles encontraram lá? Levaram a descoberta de centenas de artefatos de pedras lascadas e pedaços de carvão vegetal. O sítio é um abrigo de paredes rochosas cobertas por mais de 1000 pinturas e grafismo rupestre. Olha o que esse sítio tem de tão importante. As paredes das cavernas anteriormente, que foi sofrendo modificação e hoje são rochas. Erosão, com o passar do tempo vai se desintegrando. Então, naquele tempo eram cavernas e hoje são rochas, grutas, ou seja, são espaços menores, mas que encontram o quê? As pinturas que representam o período paleolítico, o período dos homídeos. Os objetos ali encontrados, segundo a arqueóloga Niede Goodman, teria sido produzido por grupos humanos há mais de 50 mil anos. É muito tempo, 50 mil anos. Para muitos estudiosos, os objetos de pedra e os pedaços de carvão podem ter resultado do esfacelamento das rochas. Professor, o que significa essa palavra? Esfacelamento. Ela se deteriorando, ou seja, ela sofrendo modificação, como eu acabei de falar para vocês, ou de incêndios florestais. Assim, eles não provam que o território já era habitado pelo ser humano no período tão remoto, ou seja, num período tão próximo, mas sim no período mais distante. Desse ponto aqui, o que é que vocês vão marcar? Bora lá. Escavações no sítio arqueológico Boqueirão, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Levaram à descoberta de artefatos de pedra lascada e pedaços de carvão vegetal. Pronto? Sim. Só um segundo. É o primeiro parágrafo. Peraí, deixa eu falar de novo. É a primeira onde? Continuando o nosso texto, temos aqui os povos dos sambaquis. Quem foram esses povos? Vamos entender. Com o degelo, muitos povos americanos
se instalaram perto dos rios, lagos e mares à procura de alimentos aquáticos, ou seja, praticar a pesca. Nesses locais foram encontrados grandes montes formados por um acúmulo de restos orgânicos e de conchas. Essas elevações foram chamadas de sambaquis. Marca o primeiro parágrafo todo. Marca todo o primeiro parágrafo. Pronto? Pronto. Vamos lá, continuando a É o leitura. primeiro parágrafo? É, o primeiro parágrafo. Bora lá continuar a nossa leitura. Muitos sambaquis foram encontrados no Brasil, principalmente nas regiões sul e sudeste. Marca também isso aí. Que os sambaquis foram encontrados em duas regiões do Brasil, na região sul e na região sudeste. Aí alguém deve estar pensando, professora, e hoje esse território dos sambaquis, quais são os estados que correspondem a ele? Olha só, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina, são estados da região sul e da região sudeste. Bora continuar. Neles foram achados artefatos, restos de fogueiras, adornos e ossos humanos e ossos de animais. Alguns desses montes chegaram a atingir 30 metros de altura e 400 metros de comprimento. Terceiro parágrafo. É possível que o Sambaqui fosse um local preparado para enterrar os mortos e depositar as oferendas. Vocês lembram que quando a gente estudou lá na época dos homídeos, vocês lembram que eles tinham rituais? Vocês lembram desses rituais? Sim. Pronto. Da mesma forma que era praticado lá na África que a gente estudou, como eles se deslocaram dentro do território, dentro dos continentes, se espalhando, quando eles chegaram na América, quando eles chegaram no território hoje pertencente ao Brasil, região sul, região sudeste, era o local onde eles praticavam os rituais. Olha só a quantidade de ossos humanos e ossos de animais que foram encontrados. Eram tantos que conseguiam atingir 30 metros de altura, ou seja, colocando um em cima do outro. Olha a quantidade de pessoas e a quantidade de animais que foram usados nos rituais sagrados, nos rituais dos homídeos. Então, aqui no terceiro parágrafo, você vai marcar tudo. Marca tudo. Terceiro parágrafo. Pronto? Sim. Último Pronto. parágrafo. Pronto. Porém, como em vários sambaquis, não foram encontrados sinais de sepulturas. É possível também que esses montes servissem de plataforma sobre aqueles povos que constituíram suas moradias. Ou seja, não tem nada de concreto, são apenas hipóteses, são apenas sugestões do que poderia ter acontecido. Bora lá para a nossa atividade, que é de casa, eu vou explicar, página 70. Então, aqui nós temos na página 70, em cima, dizendo assim, ó, é bom saber, a descoberta de Luzio vai ajudar vocês a responderem a primeira questão. Então, nós temos o texto. E aqui nós temos a arcada dentária, olha só, do esqueleto que foi apelidado de Luzio. Professora, por que Luzio? Porque já tinha o da Luzia. Então, eles deram o nome de Luzio para associar como se fosse um casal, tá bom? A arcada dentária dos homídeos daquele período. Aqui nós temos a imagem
que representa o Brasil na época arqueológica. Olha só como eles praticavam dentro do território. Aqui a imagem embaixo do barco com os homínidos representando a pesca. Nós temos aqui em cima, ó, próximo também, um rio, onde nós temos a família praticando a atividade. Temos crianças brincando ao redor da fogueira. Temos aqui outro grupo praticando outras atividades. Então, está mostrando o quê? Ó? Locais diferentes como os povos habitavam naquele período, tá bom? Vamos lá para a questão. Primeira questão fala o seguinte, é primeira e segunda, tá? Copiar e responder no caderno. Não é para responder em livro e também não é só respostas, é perguntas e respostas. Tenham cuidado que tem gente que não está fazendo certo, pontuação está sendo diminuída. Primeira questão diz assim, sobre o crânio de Luzia, responda as questões. Item A, onde e quando ele foi encontrado? Tem no livro de vocês, tem no livro. E para quem não tem livro, a gente fez a leitura na página 68, que tem as informações da primeira questão. B, como foi possível determinar a idade aproximada da primeira brasileira? C, o que o exame do crânio de Luzia revelou sobre o povoamento da América? Tanto mencionei explicando, mencionei fazendo a leitura. Então, você pode reassistir a aula ou fazer a leitura novamente da página 68. Todos os itens copiados no caderno e respondido. Segunda questão. A gente já fez várias atividades com essa questão, só que com outros assuntos. Elimine a expressão que não se encaixa no grupo. Nós temos uma que não tem nada a ver com o que a gente falou na aula de hoje. E vocês vão substituir por uma outra palavra que está relacionada com o nosso assunto. Então, você vai lembrar. Sambaquis, rios, lagos, mares, conchas, degelo, Luzia, rito funerário ou moradia. Uma dessas palavras não se encaixa na história. Não se encaixa na história de quem? Não se encaixa na história dos sambaquis, página 69. Primeira questão, página 68, ajuda a responder. Segunda questão, página 69. Quem não se encaixa com os sambaquis? Não é para falar. É só vocês lerem novamente o texto que irão encontrar a resposta. Dúvidas? Não. Dúvidas? Certeza? Não. Absoluto. Absoluta. Olha, meu povo. Então, já que vocês não têm dúvida, já que estão, expertos, está tudo dominado, tudo tranquilo, para alguns, né? Porque tem alguns que realmente, não estão entregando atividade, não estão prestando tanta atenção na aula, então tenham cuidado. Cuidado, meu povo, estou de olho em vocês, Se surgir alguma dúvida, passa a mensagem lá no Class que a gente explica, tira a sua dúvida, tenta resolver a sua situação, tenta resolver a sua dificuldade, tá bom? Lembrando que amanhã, feriado, não tem aula, a agenda vai ser reorganizada. Próxima semana, a gente vai fazer a revisão de conteúdos e explicar o TD. Próxima semana. Não faltem as nossas aulas e não deixe de assistir as aulas gravadas. Tchau para vocês. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau.